Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Três Tons de RH. Eu sou o Sérgio, estou com a Valéria e Roberto aqui. Olá. Olá. Pessoal, a gente dando continuidade, a gente está fazendo uma série, como vocês têm acompanhado a gente, comentando e falando sobre séries e filmes que estão em sucesso e fazendo um paralelo, fazendo um comentário, trazendo a nossa visão, como é que esse filme tem a ver com o dia a dia, com o que a gente vivenciou, o que que a gente está entendendo como as coisas estão acontecendo nesse mundo. Então, o dia de hoje a gente vai comentar o terceiro episódio da série Succession, a série que está sendo muito comentada, está passando na HBO. Então, gente, a gente vai focalizar, vai dar um foco, como é uma série bastante extensa, na terceira temporada. Gente, o que vocês acharam? Confesso para vocês que é um amor e ódio dessa série. Tem hora que eu queria desistir, tem hora que eu queria, quando eu via, começava a assistir novamente. E ela é muito interessante nessa trama, na manipulação, ela é todo em torno da família Roy, que eles são donos de uma empresa de mídia, de viagens, um grupo super poderoso. Como é que vocês viram essa trama? Como é que se desdobraram? Valéria, o que que você achou? O que que você está achando, né? Da série. Olha, ela é muito polêmica, mas eu acho que por isso que a gente não consegue abandonar, né? A gente quer maratonar. E ela traz muitos paralelos com a vida corporativa, né? Então, acho que por isso que também fica atraente, a gente se interessa, porque de uma forma ou de outra, a gente consegue perceber, às vezes, comportamentos e situações, talvez na série um pouco mais exageradas, né? Mais intensas, mas que tem uma semelhança com a vida real, né? E que a gente pode trazer aí para refletir, né? Trazer algumas reflexões. Bom, eu vou começar falando, acho que do tema central, na minha opinião, que é o nome, né? Se o nome é Succession, a última coisa que acontece, pelo menos até esse ponto, sem dar spoiler, né, é a sucessão, né? E quando a gente fala de uma empresa eu acho que qualquer tipo de empresa, mas uma empresa familiar, vamos dizer assim, que ela inicia a partir, né, do seu fundador, é fundamental, né, que haja um planejamento de longo prazo e se pense na sucessão. Mas todos os conflitos que acontecem nesta série vêm desta a incerteza de quem será o sucessor, né, do fundador, que até os seus 80 anos continua no poder, mesmo dizendo que iria se afastar, e ele não consegue se afastar e ele não pavimentou essa estrada porque ele não sente nenhum dos herdeiros preparados como ele para seguir, né, à frente, levar à frente o negócio, que tem uma complexidade, porque são muitas empresas, né? Então tem mídia, tem turismo, né? Tem divertimento, enfim, entretenimento. Então, como é que ele vai conseguir levar, né, essa empresa a um crescimento, a uma evolução, sem ter prestado atenção nesse ponto fundamental? E nesse terceiro momento, né, ele enfatiza justamente um momento de crise que a organização ela enfrenta, uma crise muito séria, uma crise onde se percebe um grande escândalo, né, ali na parte de turismo, na parte dos cruzeiros, a coisa ficou tão séria que o fundador, então, que estava à frente dos negócios, ele se afasta, ele sai. E fica uma confusão, porque ninguém sabe, né? Quem que assume o poder, que a gente faz? Há, então, uma ruptura e se polariza, né? Uma discussão entre dois lados, o filho que seria talvez o sucessor natural, que é o Kendall, né? E o atual fundador que não sabe quem ele coloca no poder. Imagina isso no dia a dia de uma empresa. Que tipo de impactos pode trazer? Se você tem uma situação de crise, você não está preparado para lidar com essa situação de crise, você não tem um plano, você não tem uma estratégia, e se você faltar amanhã, quem que vai assumir o poder?
É complicado, né, meninos? Super. Eu acho que o mote da série é exatamente essa política, né, que existe entre todos os agentes, né, o, o chefe, o pai, os seus filhos, né, alguns que já estão com a expectativa de assumir a empresa, outros que não têm muita vontade, mas depois que vem a possibilidade de atuarem como sucessores, mudam de opinião, né? Tem alguns que realmente não querem entrar no jogo, né? Mas assim, essa incerteza exatamente acontece pela própria indecisão do Roy, né? Que é o patriarca, né? E ele, a princípio, ele quer um sucessor, mas depois ele volta atrás, aí ele faz acordos, aí ele quer dar voto duplo para a mulher, aí cria incerteza entre todos esses agentes, né? E vai culminando uma série de crises, né? E essa da terceira temporada é uma crise interessante, né? A gente percebe exatamente o efeito, como o que acontece quando existe um gap, um leque, né? De gestão, né? Porque a partir do momento que as coisas pioram, né? Você tem que responder acionista, responder a opinião pública, né? Sobre um determinado evento que aconteceu na empresa, né? E qual a posição, simplesmente o patriarca sai do circuito, né? Então as coisas realmente ficam piores, né? Mas eu acho que o grande ponto aí, assim, é a própria falta de definição, né? De critérios, da preparação, né? De escolha de um sucessor é que gera esse tipo de coisa, né? Assim, você tem que entender que as pessoas assumem lados, né? Então pessoas da empresa acabam assumindo lados, se posicionam porque sabe que se determinada pessoa, né, ou, por exemplo, Kendall for o presidente e eu estiver próximo do Kendall, eu vou me dar bem e assim por diante. Então isso acontece em várias situações, né, exatamente por conta dessa condução errada de sucessão, né? Mas foi excelência na construção da empresa e realmente um problema muito grande na construção do processo de sucessão. Gente, que liderança é esse, Roy, né? Gente, você que não assistiu, está assistindo, acho que realmente é um capítulo especial, a história gira em torno dele, né? E aí, quando eu estava assistindo, eu estava imaginando, meu Deus, como é uma série que eu acho que mostra muito no extremo ação e reação, né? A consequência é muito, é dura. Então, o autoritarismo, né? A hierarquia, um ambiente tóxico que se montou, machista. Gente, é assim, é um lugar que qualquer um imaginaria como é que eu passo 5 minutos num ambiente desse, né? Então, além do impacto nas outras pessoas, em toda a organização, né, que isso é importante, durante a série vocês vão observar que também chama muita atenção como é o bloqueio para o novo, como o bloqueio, uma das consequências aí que o Roberto e a Valéria estão falando, né? O bloqueio do novo, o bloqueio da consequência, uma empresa de mídia, novas tecnologias, novos comportamentos, tudo isso é sendo bloqueado, uma defesa de atitudes e comportamentos que já não funcionam, de sistemas e processos que já não funcionam mais. Então, é muito dura a manipulação, o ambiente, esse bloqueio de inovação e a governança como um todo, sem falar, como a Valéria já mencionou, a desorganização e está tudo sujeito, tudo se dá um jeitinho para atender à necessidade e o desejo aí do patriarca, do senhor Roy, né? Meu Deus do céu, dá arrepio, né? Como e a dinâmica das alianças, como elas mudam, não é uma coisa que tem um lado e depois do outro, né, Roberto? As coisas às vezes mudavam, você mudava de lado conforme a conveniência e a crise do dia, né? Toda semana tinha crise, acho que como muito em consequência do sistema de gestão, né? De tudo, das decisões que eram tomadas e depois a repercussão que essas decisões tinham, né? É uma Essa, liderança centralizadora, né, que não permitiu o surgimento de outras lideranças com igual peso, né, com força. Você vê os mesmos profissionais que não fazem parte da família, eles ficam o tempo inteiro meio que batendo cabeça, porque eles tentam muito mais agradar, né, ao líder, que é um líder meio patriarca, né,
do que, de fato, fazer o que a empresa precisa. Então, fica uma coisa meio diferente, né? Ao invés de olhar para a empresa, para os números, né, para a audiência, eles olhavam para o líder. O que que ele quer? E, na verdade, a gente sabe hoje quem é o líder da organização, para quem que a gente deve olhar? É para o cliente, né? Para a audiência, para o mercado, né? E lá totalmente ao contrário, a gente fica olhando para o ROI, né? O líder, o fundador, é ele que vai dizer, né, o que vai acontecer. Agora, isso é de longo prazo, esse formato voltado para uma figura central, né, dentro da organização é de longo prazo? Não tem como, né? Acho que são os perigos, né, potenciais aí de uma sucessão mal feita, né? Eu acho que essa perda de perspectiva e inovação, como o Sérgio comentou, né, esse risco da falta de continuidade, como você, Valéria, comentou, né? A própria resistência, a gente pode fazer uma lista enorme aqui dos perigos, né? A resistência da equipe, né? Os conflitos da família, a falta de adequação do próprio sucessor, né? E a própria falta de preparação e desenvolvimento né, da empresa. Eu acho que tudo isso incorre exatamente num afastamento, né? Do head, do patriarca, né? De pensar um processo de sucessão bem estruturado, né? Porque ele está pensando mais no ego, né, e na manutenção do poder. A gente sabe que o poder é uma coisa que é difícil, né, de você abandonar, né, a partir do momento que você tem, né? Então, eu já vi vários executivos, né, que ficavam mais tristes com a perda do poder do que de qualquer outra coisa, né? E o Porque glamour, hein, Roberto? o Aviões, glamour, jatos, né? Tem um helicóptero, apelo, né? lanchas, hein, Valéria? Hotéis luxuosíssimos, shows, festas, A celebridades. subserviência dos empregados, né? Então, tudo isso realmente é uma coisa que as pessoas realmente não querem se afastar, né? Mas essa série, ela retrata, né, de uma maneira, às vezes, até caricata, né? Em Uhum. termos de comportamento tipo, cultural, né? Assim, a agressividade excessiva, né, no ambiente de trabalho, né? Coisa que a gente tem tentado combater, né? Mas a série retrata bastante isso, né? Que para você se dar bem, você tem que se humilhar e enfraquecer o seu oponente, mesmo que seja com palavras, mesmo que seja com situações que deixem ele constrangido, né? Mas realmente eu acho que vale a pena, né, assistir a série, né? Porque a gente consegue capturar alguns aprendizados, né? E eu acho que o que a gente quer falar aqui é exatamente que a pessoa não pode ser manipuladora, mas ela tem que conseguir lidar no ambiente político desse, não vale? É quase a arte do ser desnecessário, não é? Essa humildade, de certa forma, que eu acho que traz o líder que constrói algo para o futuro. Então, quando você monta um negócio, né, você desenvolve, né, um negócio, já começar a pensar como é que você vai se tornar desnecessário para que esse negócio ele evolua, ele cresça, para que haja futuro. E isso é um exercício difícil. E dá para fazer, inclusive, mesmo sem ser numa empresa né, que surge, é, na empresa que você trabalha, o quanto você prepara a sua área para o futuro, para não precisar de você. Se você, de repente, decidir assumir uma outra posição, a sua área vai ter alguém que vai assumir o seu lugar e vai dar continuidade e vai evoluir e vai agregar valor para a organização. Acho que aqui tem um ponto também para reflexão, né? Com certeza. E para mim também, emendando, eu não sei se o que vocês vão achar, mas assim, o quanto é importante você tratar de temas como, por exemplo, o ambiente de trabalho agora, assim, cuidar para que ele seja saudável do início, porque o jeito, a proporção que tomou era impossível resolver. Você tinha que remover tudo e como começar. Então, eu acho que você que é líder agora, cuide do ambiente, né, das relações. Como o Roberto falou, o respeito, não pode vacilar, tem que ser tolerância zero.
porque muitas vezes depois que toma uma proporção, que você perde o controle, fica muito difícil de voltar e ajustar e corrigir. Então, é papel de líder e fica muito claro numa série como essa o caos que se torna quando você torna um ambiente tóxico. Então, para mim, serviu muito de observar na prática, né? Vamos dizer assim, a ficção, né? Mas quando você toma decisões erradas e deixa, vamos resolver depois, não trata agora, né? Eu acho que tem uma coisa também que a gente não pode perder de vista, né? A empresa, a partir do momento que ela está crescendo, ela tem que estabelecer um processo de governança bem sólido, né? Porque é uma forma de você equilibrar os poderes dentro da empresa, né? Assim, deixar ao máximo a gestão mais profissional do que pessoal, né? Então, quando você não tem esse processo de governança, você corre o risco de pender, né? O pêndulo ir para um lado, né? Porque existe um exercício de poder maior desse lado, né? E com a governança, né, em termos de decisões, não só de estratégia, mas decisões até fiscais, internas, assuntos internos, a questão ética. Quando isso está bem estruturado, o processo de sucessão ele acontece de uma maneira diferente, né? É isso, acho que a gente tentou trazer várias reflexões de diferentes pontos de vista, diferentes formas. Espero que você tenha acompanhado a gente até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. A gente está. Veja o nosso site www.tristongrh.com.br. A gente está no Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais. Nos acompanhe, deem sugestões, né? Que outras séries, filmes você acha que é interessante para a gente trazer aqui e debater sobre essa ótica, sobre essa perspectiva de mundo corporativo, de vida, os paralelos que a gente traça e as comparações. Então, sempre bom estar aqui com vocês. Nos acompanhem. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, Roberto. Valeu, Falou, Valéria. gente. Até Até a mais. próxima. Um Tchau. abraço. Tchau.